As comunidades tradicionais quilombolas são grupos com identidade cultural própria. Essas comunidades mantêm forte ligação com sua história e trajetória, preservando costumes e cultura trazidos por seus antepassados. Em Minas Gerais, existem inúmeras comunidades quilombolas, porém, existe uma concentração maior nas regiões Norte e Vale do Jequitinhonha. Ao longo dos anos, esse povo vem lutando e resistindo para reconquistar seu território. Em relação à sobrevivência, são desenvolvidas diversas atividades, mas principalmente a agropecuária, o artesanato e o extrativismo. Um fato muito importante presente nas comunidades quilombolas é a questão da preocupação de ambos com o coletivo. Eles se organizam em associações, cooperativas, sindicatos, igrejas. A cultura representada pelas danças, crenças, a culinária, os modos de trabalhar e de se relacionar com as pessoas são passados de geração a geração. Apresentaremos agora um pouco da realidade de uma comunidade quilombola onde foi feito o mapeamento. E logo após, para finalizar, trouxemos uma música. Em Minas Gerais, hoje, existem mais de 3.000 comunidades que se autodeclaram remanescentes de quilombo, dessas quais 1.046 já são certificadas pela Fundação Palmares, e dentre elas está a comunidade quilombola de Faceira, da qual gostaria de falar um pouquinho. É uma comunidade em que as famílias têm como principal atividade a agricultura familiar, que é uma tradição passada de pais para filhos ao longo da sua existência. É uma comunidade que até alguns anos se desenvolvia também a pesca, a caça, o garimpo artesanal, o extrativismo, que era desenvolvido a partir da coleta de frutos do cerrado, como, por exemplo, a cagaita, o coco, o jatobá, a mangaba, o maracujá e etc. São todos frutos do cerrado que ainda hoje, quando encontramos, são utilizados na nossa alimentação. Também como meio de sobrevivência e resistência no território quilombola, as comunidades hoje trabalham com a produção de artesanato, a produção de abelhas, a apicultura, e também desenvolve outras atividades de geração de renda, como a agroindústria de rapadura, de farinha, e infelizmente há uma predominância muito grande na comunidade da migração, onde muitas famílias sentem a necessidade de migrar para outros lugares, tanto do estado quanto fora do estado, à procura de trabalho para garantir o sustento das famílias, uma vez que a produção da agricultura tem sido insuficiente devido às alterações climáticas. A nossa comunidade, ela se organiza a partir de associações, grupos, cooperativas, igrejas, sindicatos de trabalhadores rurais, que é uma entidade muito importante no município e que todas as famílias entendem ser uma organização de apoio aos agricultores familiares. Vale lembrar também que nós, de comunidades quilombolas, temos uma identificação muito grande com várias outras comunidades tradicionais do campo, tendo em vista desenvolver as mesmas atividades de geração de renda e produção de alimento para subsistência. Nós nos reunimos, nos organizamos política e socialmente no sentido de lutar e conquistar aquilo que entendemos ser por direito, por exemplo, a educação, a saúde, o direito de ir e vir, o direito de participar em espaços políticos, espaços de debates, enfim, acessar aquilo que é nosso por direito. Inclusive, quando a gente fala aí na questão social, estamos incluindo aí a certificação das comunidades tradicionais, a titulação da terra como um direito e propriedade nossa, que é uma luta também presente
nos povos indígenas, que para nós isso não diferencia, a dificuldade que nós temos de acessar a terra como um bem de direito, é uma dificuldade muito grande. Nos organizamos também no sentido de preservar aquilo que é valor dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente manter isso de uma forma coletiva. As nossas atividades produtivas, na maioria das vezes, acontecem em grupos, por exemplo, a produção de farinha, a produção das roças, a produção apícola, todas são atividades que a gente desenvolve de forma coletiva, tendo em vista a grande mão de obra que tem. Às vezes é algum serviço pesado e a gente precisa ter um número maior de famílias para poder estar desenvolvendo isso. Também hoje faz parte da nossa luta a busca pelo cadastro ambiental rural, que hoje já tem a possibilidade que ele seja um único cadastro para todas as famílias, de forma coletiva. Nossa relação ela é de proximidade, no sentido de que o que seja direito para um, que todos possam acessar. Também nessa questão política nossa, nós buscamos ocupar espaços, seja nos conselhos municipais, comissões, sindicatos. Já tivemos pessoas candidatas a vereador aqui dentro da comunidade e buscamos nos organizar nesse sentido também, de apoiar pessoas que estão, que têm compromisso com a nossa causa. Então, isso também tem um fundamento muito importante para nós. E na escolha das lideranças também a gente busca pessoas que têm compromisso com a causa da comunidade, pessoas que estão envolvidas mais socialmente nesses espaços e que possa fortalecer o nosso grupo e facilitar para a gente o acesso às políticas públicas no espaço em que ocupamos, nos diversos direitos que, infelizmente, nós das comunidades tradicionais temos muita dificuldade de acessar. Nós nos organizamos nesse sentido de que tenhamos representações em todos os espaços. Também uma questão que é muito importante, não desmerecendo as outras, mas que para nós é super importante, a valorização da nossa cultura. Nós, das comunidades tradicionais, temos um diferencial nesse sentido de preservar aquilo que os nossos ancestrais construíram e nos deixaram como herança. Por exemplo, a nossa culinária é muito típica das comunidades, a questão das quitandas, os pratos que a gente faz, que às vezes são, de certa forma, especiais da nossa comunidade. A gente busca preservar também o uso de alimentos a partir de hortaliças e frutos não convencionais. Buscamos preservar também a saúde a partir das plantas medicinais, usando o uso dos chás, levando em consideração fazer parte da nossa cultura a matriz africana, o candomblé, que muitas comunidades quilombolas têm nos terreiros, não é o caso da comunidade de Faceira, mas temos pessoas que frequentam terreiros em outras comunidades e que reconhecem as plantas medicinais como um medicamento que pode ser usado sendo saudáveis e que tem o seu poder de cura também. Temos também a predominância da religião católica na comunidade, que é uma forma de nos organizarmos também a partir da igreja, das nossas crenças. As nossas danças também, acho que é muito importante levar em consideração que é algo que a gente quer manter sempre na nossa história, sem perder aqueles laços que os nossos ancestrais deixaram, os modos de dançar, o que cantar. Isso para a gente é muito importante, porque nós nos divertimos contando a nossa história e dialogando com as outras pessoas, ensinando e aprendendo também. A nossa cultura ela é muito forte, a gente apta sempre no simples, no comum, no próprio nosso, mas no sentido de que a nossa história ela seja contada a partir das nossas diversões também. Isso para a gente é muito importante. Os modos de trabalhar também está muito infundado na nossa cultura. Também nós buscamos ter uma relação mais amigável, mais sustentável com o meio ambiente, no sentido de preocupar não apenas com a terra, mas com o sol, com as águas, a preservação das nascentes, as reservas. A gente tem um cuidado também com as plantas do cerrado, que são frutíferas, que a gente sempre utilizou
os frutos como alimento, a gente tem uma preocupação de preservar isso, o que infelizmente nas nossas regiões a gente tem sofrido muito impacto com a perfuração de poços artesianos, com a falta de saneamento básico nas comunidades, com as estradas em locais inadequados, também são problemas que a gente vem enfrentando e que a gente luta muito contra isso também, que é uma realidade de várias comunidades também, a construção de hidrelétrica que causa danos irreversíveis na nossa terra, no nosso território, são problemas que a gente enfrenta, mas a nossa luta é por garantir o território com condições de sobrevivência e assim, para resumir um pouco mais a minha fala, dizer que a gente quer resistir no território, um território cheio de vida, cheio de natureza, um território equilibrado. Infelizmente também no nosso território aqui, por considerar uma região muito próxima da sede do município, nós já estamos sofrendo aqui um impacto de loteamento em território quilombola e que faz parte da nossa luta no sentido da gente preservar aquilo que é nosso e garantir os limites do nosso território também. Isso é uma cultura que a gente tem trabalhado no sentido da gente pensar até onde vai o nosso território, porque tem sido difícil conquistá-lo, mas perder tem sido muito fácil. Então isso é uma luta nossa. E a nossa vivência é resistência, é lutar para que a gente esteja nesse espaço que infelizmente estamos de uma forma que não foi muito bem escolhida. A gente está no território por opção de busca de liberdade. E acho que é mais ou menos isso. A gente tem tantas outras coisas importantes que a gente pode estar partilhando para vocês. Atravessei o mar, sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, dentro uma oração, uma eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Minha própria sorte. Atravessei o mar, sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, dentro uma oração, uma sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação.